Olá, pessoal. Vamos começar nossa live hoje com a doutora Camila. Tudo bem com você? Está me escutando? Doutora Camila, você está me escutando? Só um minutinho que eu não estou escutando. Tá escutando agora? Ah, agora estou. Tá ótimo agora. Que bom. Bom Tá dia. ok? Bom, boa tarde já, né? Tudo bem? Bom dia. Com certeza, um ótimo dia. Começar um dia aí falando sobre Core Biome, essa novidade maravilhosa. Fico feliz. Olha, como nutricionista, né, um dos temas que a gente mais gosta de falar é intestino, né? Não adianta que a gente tem um É, viés aí de gostar muito do assunto. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. e nós também. Pessoal, essa live é sobre o Core Biome, o futuro da saúde intestinal. Hoje a farmácia magistral cresceu tanto, hoje a gente tem tanta novidade, tem tanta coisa boa para se implantar nas manipulações do dia a dia do paciente, né, doutora Camila? E o Core Biome é uma dessas grandes novidades que tem uma nanotecnologia, que tem uma ativação melhor no organismo, que tem resultados maravilhosos, principalmente quem tem síndrome do intestino irritável, né, retrocolite. E aí a doutora Camila vai explicar tudo isso hoje pra gente, né? Exatamente, E aí, exatamente. antes de começar, eu mandei para vocês, ou até mesmo no link da bio, vocês podem fazer sua inscrição. Porque no final dessa live, a gente vai sortear o tratamento de um Core Biome para vocês experimentarem e ver os benefícios desse ativo, que é muito bacana. E vamos começar então, né? Vamos lá. Eu queria que você me explicasse um pouquinho o que é um pós-biótico, quais são os benefícios do Core Biome, né? Tá legal. Então vamos lá. Bom, quando a gente fala de intestino, né, tem vários conceitos. Uns anos atrás surgiram os pré-bióticos, aí depois vieram os probióticos, a gente tem simbióticos, e aí agora a Infinity, né, e com isso a farmácia manipulada também, inova no mercado e a gente traz um pós-biótico. O que que é um pós-biótico? Pós-biótico vem do pós, após, é porque vem depois, né? E aí vem depois do quê? Então, pré-biótico são aquelas fibras que a nossa microbiota ela vai fermentar, né? Então as bactérias que moram lá no nosso intestino vão consumir essas fibras e vão produzir alguma coisa. Isso são os pré-bióticos. Os probióticos são aqueles micro-organismos vivos, como por exemplo os lactobacilos, que, quando administrados em adequadas quantidades, vão conferir algum tipo de benefício para a gente que está tomando, ou até mesmo, né, para o animal que está tomando, se a gente está falando do mercado veterinário. O simbiótico é a junção do pré-biótico e do probiótico. Agora a gente vem com o pós-biótico, que vem depois. Então, a gente fala de pós-biótico porque no caso do core biome, ele é um butirato, ou seja, ele é um ácido graxo de cadeia curta. E o que que são esses ácidos graxos de cadeia curta? A gente tem alguns tipos de bactéria que moram no nosso intestino, algumas bactérias muito específicas, que consomem as fibras, seja essas fibras provenientes da nossa alimentação, né, frutas, verduras, legumes, ou fibras suplementadas. Depois de consumir essas fibras, essas bactérias muito específicas, elas produzem alguma coisa. Essa alguma coisa são os pós-bióticos. Então, quando a gente fala de modulação intestinal e de, por exemplo, tentar reduzir sintomas para alguma doença através da modulação intestinal, o nosso objetivo final é fazer com que as bactérias que moram ali no nosso intestino ou as bactérias que a gente está suplementando produzam alguma coisa que vai ter benefício, né? Que vai agir ali localmente no intestino ou vai agir no corpo todo. Isso são os pós-bióticos. Então, o core biome é isso. O core biome é uma tributirina, ou seja, são 3 moléculas de butirato estabilizadas em glicerol e microencapsuladas. E o butirato é um ácido graxo de cadeia curta. E aí, né, me apresentando um pouco, né, eu faço parte do time de pesquisa e desenvolvimento da Com Infinity Pharma. certeza, isso que eu ia falar agora. É, Que eu já até ia te daqui. apresentar.
A doutora Camila, ela é mestre em ciências, ela faz parte do pesquisa e desenvolvimento da Infinity Pharma, que é um dos nossos fornecedores maravilhosos, que sempre traz novidades para a área de nutrologia, para a área de nutrição. E também ela é uma nutricionista maravilhosa, como vocês estão vendo, com mestrado em ciências, né? Eu E esqueci por de que me que eu tava apresentar, falando mas tem tempo. Não, mas é que a gente quer falar do. Quando o assunto é bom, a gente quer falar logo, né, Paty? E por que que eu falei que eu queria me apresentar? Porque eu faço parte do time de P&D, né? O que é P&D? Pesquisa e Desenvolvimento da Infinity Farm. E a minha função é olhar para o mercado e tentar trazer novos produtos, né? Inovar, trazer coisas novas para atender os pacientes e os clientes da farmácia. E aí, por muito tempo, o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Infinity Pharma buscou um precisa chegar, que é lá no cólon, que é lá no colonócito, que é no intestino grosso. Paty, travou para você ou você conseguiu me ouvir bem? Ouvi bem. Conseguiu ouvir bem? Tá, combinado então. Então, o Core Biome é isso, né? A grande inovação do Core Biome é ser esse produto microencapsulado, ter esse microencapsulamento patenteado. E por que que a gente queria que fosse esse produto da maneira que ele é, né? Que fosse esse produto esse ácido graxo de cadeia curta, esse butirato microencapsulado. Porque a gente tem outras formas de tributirina no mercado, só que essa tributirina ela não chega onde ela precisa chegar, que é lá no cólon, que é no colonócito, que é no intestino grosso. Então a gente ficou, enquanto departamento de pesquisa, né, por muito tempo buscando um butirato que chegasse onde ele precisava chegar, que é lá no cólon. E por que no cólon? Porque no cólon estão 90% das nossas bactérias, né? A nossa microbiota ela mora toda no nosso cólon. As doenças inflamatórias intestinais acontecem no cólon. Aonde que a gente precisa reduzir a inflamação? É lá no cólon. Então, aí já dei vários spoilers do que o produto faz antes, enquanto eu estava definindo ele, mas é isso. Uhum. Então, isso me faz perguntar uma coisa. Nós temos várias fórmulas farmacêuticas, mas que ele tem direto do colo. O importante é que peça ele em cápsula gastroentérica ou pode ser cápsula normal? Não, ele pode ser manipulado em cápsula normal, não precisa de cápsula entérica, né, cápsula gastroresistente, porque a própria conformação do produto já garante que ele vai chegar onde ele precisa chegar. Então, o microencapsulamento patenteado, o microencapsulamento lipídico, já garante a entrega de butirato lá no cólon. A Kelly está falando Super aqui. interessante isso, né? É muito interessante, tecnologia a favor da saúde. Olha, eu acho isso. Quando a gente junta o melhor dos mundos, né? A gente tinha uma necessidade de mercado que era entregar o butirato lá no cólon, e aí a partir de um processo de biotecnologia, né, de tecnologia, a gente consegue fazer isso e trazer isso para a manipulação, né? A manipulação, ela abre muitas perspectivas e muitas possibilidades, são infinitas, inclusive, do que a gente pode fazer para atender o nosso paciente. Isso eu também acho muito interessante, Kelly. É maravilhoso, né? Exato. E lembrando que as doenças, elas começam no intestino, né? Exato. Então, o intestino saudável é um intestino que vai curar várias doenças, né? E ele estando saudável, é muito mais fácil de chegar a uma saúde plena, né? Com certeza, com certeza. Tem uma frase, né, Patrícia, que ela é um pouco clichê, mas ela não deixa de ser verdade, que o intestino é o segundo cérebro, né? E aí a gente fala, é mais uma daquelas frases que todo mundo usa e tal, mas ela tem um fundo de verdade muito sério, né? E eu fico muito feliz quando eu vou, por exemplo, quando eu tenho contato com farmácias, ou quando a gente vai para congressos, ou quando a gente conversa com nutricionistas, médicos, farmacêuticos, esteticistas, biomédicos, e todos eles enxergam a necessidade de você fazer uma modulação intestinal primeiro, de você tratar o intestino antes de começar um protocolo
qualquer ele que seja. Esses dias falei com uma dermato em São Paulo e ela falou que ela começava um protocolo de modulação intestinal para tratar aquele paciente que tinha acne, né? E aí a gente se ligou e começou a conversar e aí ela começou eu comecei a achar alguns artigos, inclusive falando sobre butirato e acne, no sentido da gente desinflamar primeiramente esse intestino e tratar esse eixo intestino-pele primeiro, e aí depois a gente reduzindo essa inflamação, que o nosso intestino ele é enorme, né? A gente tem metros e metros de superfície. Se esse intestino está inflamado, como que isso não vai afetar a minha pele? Como que isso não vai afetar um protocolo de desinflamação, né? Muito interessante, eu gosto muito. É muito lindo. Isso me faz te perguntar uma coisa que eu sempre me perguntam. Eu já tinha conversado até com a Fernanda. Um abraço aí para a Fernanda, que é nosso apoio também. Qual que é o ideal do consumo do Core Biome? É em cápsula? Ele é isolado? Ele pode ser manipulado junto com o probiótico e com as fibras ou não? Isso aí é super importante de saber, não é? Sim, com Para certeza. ele ter uma maior eficácia também, né? Com certeza. O core biome ele não pode ser associado. Então, quando a gente fala isso, o pessoal fala, poxa, mas não pode ser associado, né? Na manipulação, a gente sempre preconiza de associar e diminuir o número de cápsulas. Eu falo, olha, ainda bem que não pode ser associado. Porque se ele fosse associado, a gente teria um comprometimento do microencapsulamento lipídico dele. Então, eu acabei de comentar que a grande inovação do produto está no microencapsulamento lipídico. Por que está no microencapsulamento lipídico? Porque a gente garante a entrega de butirato onde ele precisa. É como se a gente pegasse essa molécula tão importante que é o butirato e protegesse ela, né? A gente protege esse butirato e aí consegue entregar. E aí, quando eu tento colocar, quando eu tento associar a outros produtos, eu comprometo essa proteção. Então, esse é o motivo pelo qual o core biome não pode ser associado e ele deve ser manipulado sozinho na cápsula, né? Lembrando, as meninas da Manipulata sabem muito bem já, mas ele cabe sem recipiente na cápsula número 1, então a gente não precisa usar recipiente nenhum, a dose de 300 miligramas cabe numa cápsula só, não precisa gastar com uma cápsula mais cara, né? A própria tecnologia do produto já garante a entrega onde precisa garantir. Então, não, ele não pode ser associado, a gente não pode colocar ele em outras formas farmacêuticas, mas ainda bem, que aí a gente garante toda a tecnologia e inovação do produto. Porém, já vou adiantar uma pergunta que me fazem sempre, para uso em criança, por exemplo. Qual que é o horário? O horário, posso falar do horário também, mas sabe, Paty, uma pergunta que me fazem sempre poxa, e se eu quiser prescrever, e se eu quiser indicar o core biome para uma criança, ou, por exemplo, para uma pessoa que tem dificuldade de deglutição, né? Lembrando que o uso de qualquer produto por criança, assim como para qualquer outra faixa etária, deve ser acompanhado por um prescritor, seja ele nutricionista, médico, biomédico ou farmacêutico, mas o que a gente pode fazer no caso do core biome, já que a gente não tem flexibilidade nas formas farmacêuticas, a gente pode abrir a cápsula. Então, por exemplo, tá administrando o core biome para uma criança, e essa criança tem dificuldade de deglutição, né? Ela não consegue engolir a cápsula. No meio do iogurte, Iogurte, uma própria, por exemplo, uma papinha de fruta, uma banana amassada, aquelas frutinhas, papinha de frutas que vendem, né, em sachêzinho, qualquer preparação pastosa, tá? A gente pode abrir a cápsula, despejar o conteúdo ali. O core biome, ele é um produto que ele não tem nenhum tipo de aditivo ou conservante. O único flavorizante que ele tem é para tirar o gosto rançoso do butirato, porque quem já cheirou butirato sabe que ele tem um gosto meio rançoso, realmente, um gosto ruim. E aí, o fornecedor do core biome, para tirar esse gosto ruim, ele adicionou um flavorizante de banana. Então, a gente pode abrir a cápsula, colocar em qualquer que seja, uma fruta, uma papinha, qualquer coisa, o iogurte, como você comentou, e dá para a criança sem problemas. O horário. Se a papinha for aquecida, ela inativa o core biome ou não? A gente não tem testes. Tem que lembrar se for uma papinha temperatura ambiente, né? Isso, exatamente. Como a gente não tem testes relativos à temperatura, você está certíssima. Eu
preconizaria que a gente prefere colocar em temperatura ambiente ou fria, né? Para a gente não comprometer esse Ok. microencapsulamento. E você me perguntou do horário. Após as principais refeições. Então, após o almoço, após o jantar ou antes de dormir. Ótimo. Mas eu posso usar o probiótico em horários diferentes. Pode usar em horários diferentes, assim como pode usar no mesmo horário, tá? Então, eu falei que o Core Biome a gente não pode associar na mesma Não pode cápsula. manipular junto, mas pode ingerir junto. Sem problemas nenhum. Interessante. Ai, o meu paciente ele faz uso de probiótico, né? Por exemplo, é muito comum a gente ir naquele protocolo lá do 6 R's. A gente retira tudo de ruim que tem, né? E aí depois É. a gente recoloca ou recupera. E aí muitas vezes o Core Biome entra junto com o probiótico. Posso colocar junto antes de dormir, por exemplo? Excelente. Pode sim. Só um minutinho que tem uma travadinha aqui. Tá. Uma pergunta interessante. Quais são os benefícios a longo prazo? Aí você já falou que ele desinflama, né? É, E se ele pode ser utilizado para gestante e grávida? sempre quando a gente vai pesquisar, né, e estudar sobre butirato, sobre ácido graxo de cadeia curta para a saúde intestinal, aparece muita coisa, né? A primeira ação muito bem estabelecida é realmente essa ação anti-inflamatória. Então, e por que eu estou falando de ação anti-inflamatória e o que importa para o nutricionista, para o médico, para o paciente, para o cliente ter uma ação anti-inflamatória? Nas doenças inflamatórias intestinais, na síndrome do intestino irritável, nas pessoas que têm intestino permeável, por exemplo, a gente tem um intestino inflamado. E como é que a gente sabe se o intestino está inflamado? Alguns sintomas aparecem, por exemplo, dor abdominal, constipação, diarreia, distensão abdominal, excesso de gases. São alguns sinais que a gente pode ter uma desbiose do intestino acontecendo, né? Lembrando que desbiose é quando a gente tem um desequilíbrio das bactérias que habitam o intestino, ou a gente tem um processo inflamatório acontecendo no intestino. O butirato, ele tem uma ação anti-inflamatória muito bem estabelecida, então é interessante para esses casos que a gente tem inflamação intestinal. Uma outra ação do produto é um mecanismo de ação um pouco mais técnico, mas é muito interessante de ser falado. O butirato, ele serve de energia para as células do intestino. Em termos técnicos, a gente fala de disponibilidade energética, ou seja, a gente alimenta as células do intestino com butirato. Para que isso serve? As nossas células do intestino, elas são muito importantes para que a gente consiga absorver os nutrientes da alimentação, para que a gente tenha uma barreira intestinal íntegra, né? A partir do momento que essas células, as minhas células do intestino, elas estão pobres, elas não recebem nutrientes suficientes, a gente passa a ter alguns sintomas, como aumento da permeabilidade intestinal, né? Que é aquele, a gente chama de leaky gut, ou de intestino vazado, intestino permeável. Então, o Core Biome, ele tem essa ação de servir de servir de energia para as células do intestino. E aí ele tem uma outra ação, que se a gente tiver aqui profissionais da saúde assistindo, eles vão saber muito bem do que a gente está falando, que é que ele aumenta a expressão de algumas substâncias no intestino chamadas de proteínas de oclusão ou tight junctions. Essas proteínas de oclusão eu costumo brincar que elas são o cimento do nosso intestino, né? Então a gente tem no nosso intestino as nossas células, né? É como se fossem os tijolinhos de uma parede, e aí a gente tem várias células, uma do lado da outra ali, só que a gente precisa de um cimento para grudar uma célula na outra. Quando a gente tem sintomas intestinais, quando a gente tem doença inflamatória intestinal, a gente tá faltando cimento lá no nosso muro, né? O Core Biome, ele tem a capacidade de aumentar o cimento entre uma célula e outra, né? Entre um tijolinho do nosso intestino e outro, né? A gente chama isso de colonócito, de proteínas de oclusão, e com isso ele reforça a nossa barreira intestinal. Então, os benefícios a longo prazo são esses. Tem um outro benefício também que é muito interessante, é que o Core Biome, ele é capaz de melhorar os nossos mecanismos de fome e saciedade. Então, muito se fala hoje de um hormônio chamado de GLP-1, que é um hormônio que é produzido no nosso intestino. Estranho falar, né, que um hormônio é produzido no nosso intestino, mas ele é produzido no intestino. A gente tem as células L, que são as células enteroendócrinas,
que são capazes de produzir hormônios, e o GLP-1 é um desses hormônios. Então, o butirato, ele se liga lá nas células do intestino e estimula essas células a produzirem o GLP-1, que é um hormônio que, quando está alto, manda sinal para o nosso cérebro que a gente está saciado. Então, o core biome ele pode ser muito interessante naqueles processos de perda de peso, de emagrecimento, de reeducação alimentar também. Sobre o E em uso caso de gestante e lactante? para o uso de gestante e lactante, sempre com acompanhamento médico, nutricional ou farmacêutico, né? O que a gente pode dizer Mas pode? sempre com acompanhamento. A gente não se posiciona, né, em relação ao uso de gestante, lactante, a gente fala sempre das doses de toxicidade. Então a gente fala, olha, a toxicidade do produto é de 3.200 miligramas por quilo de peso, a dose indicada é de 300 a 900 miligramas, está muito longe disso, mas a decisão final de prescrição e de indicação deve ser do médico, do nutricionista ou do farmacêutico. Ótimo. Posso usar Core Biome para o resto da minha vida igual eu uso probiótico? Eu uso probiótico para o resto da minha vida, né? Porque eu tinha um intestino de obesa. Entendi. Emagreci. Uhum. Porque eu fiz o meu intestino pensar de forma correta. Com a introdução do probiótico, a utilização do probiótico de uso contínuo, isso mudou muito a minha vida, melhorou muito. O Core Biome, eu posso usar ele por longo período? Pode Ele usar por longo. indicado para isso? Olha, como diz aí em Minas, pode usar por toda a vida, viu? Não tem problema não. Não tem nenhuma questão relacionada à toxicidade ou efeito colateral. A gente pode utilizar por toda a vida sem problemas. A Kelly está perguntando... A Keila fez uma... eu sei, Caroline, né? Pode ir. Se o core biome é indicado para intolerantes à lactose ou glúten... Sim, se a gente pensar que os pacientes que são intolerantes à lactose ou glúten, eles apresentam uma inflamação intestinal, a gente pode utilizar com certeza. Até que é interessante mencionar que uma das ações do core biome é uma ação antidiarreica e contra a constipação. Então, aquilo que eu comentei dele servir de energia para as células do intestino, ele auxilia muito nos casos de constipação. E também nos casos de diarreia, por exemplo, esse produto ele é vendido para o mercado veterinário também. E os animais eles sofrem muito com o uso de antibiótico. Então, muitos veterinários indicam o antibiótico, indicam o core biome junto para proteger toda essa barreira intestinal e evitar efeitos colaterais relacionados a antibióticos, porque ele tem um efeito Isso antidiarreico. pode também ser utilizado no humano e em crianças também, que dão um ganho a mais também, né? Exatamente, né? Criança que sofre muito com diarreia depois do uso de antibiótico, né? Que perde muita água, ele tem essa ação antidiarreica. Então, sim, eu acho interessante, é claro, né? A gente... No caso da intolerância à lactose ou da doença celíaca ou da intolerância ao glúten, a gente não vai ter uma atenuação dos sintomas relacionados à lactose ou ao glúten, não é essa a proposta do produto, mas com certeza pode ajudar nos sintomas e eu penso muito na desinflamação, nesse caso. Muito legal isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Normalmente é 300 miligramas diariamente, mas isso é indicado para quem tem retrocolite, doença de Crohn, essas coisas. Para pessoas normais, né? Entre aspas, porque se a gente tem uma doença inflamatória, não é tão normal assim. Às vezes a gente acha que a gente está normal e está inflamado, né? Uhum. De uso contínuo, seria 300 miligramas? 300 miligramas. Até para pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais e aqueles casos mais graves, a gente pode chegar até 900 miligramas, dependendo do quão agudo está o caso, né? Mas a gente já tem resultados bem positivos com 300 miligramas. Mas mesmo para uso contínuo, a gente pode continuar com os 300 miligramas. E a gente teria alguma contraindicação de consumo? Tem algum caso que não pode ser ingerido? Olha,
não enxergo nenhuma contraindicação. É claro que isso sempre fica a critério do nutricionista, do médico, do prescritor, mas não enxergo nenhuma contraindicação. Ele tem um porém, né? Um pequeno porém. A tributirina, para ela ser quebrada, a gente precisa da ação da lipase, que é uma enzima digestiva. Para aquelas pessoas, já que a tributirina ela tem característica oleosa. Para aquelas pessoas que têm certa deficiência na secreção da lipase, é interessante a gente sempre fazer a administração do produto após as principais refeições e avaliar a necessidade de suplementar com lipase. Mas muito provavelmente, se a pessoa, por exemplo, não tem a vesícula, ela já está suplementando enzima digestiva. Então, a gente pode entrar com o produto, mas nenhuma contraindicação. Ai, que ótimo. Ficou bem esclarecedor. Então, só lembrando um pouquinho, em relação às formas farmacêuticas, pode ser qualquer cápsula, mas ele poderia ser colocado no xarope, no chocolate ou Não, não? não, nenhuma forma farmacêutica Né? diferenciada. Para a gente não comprometer o microencapsulamento lipídico, a gente só pode trabalhar realmente com as cápsulas. Tá, e se for o caso, abre a cápsula no momento de tomar, mistura no iogurte, se a pessoa tem dificuldade de deglutição, Uhum, ou uma alimentação gastroentérica, mistura ali na hora, sem esquentar, e consome imediatamente. isso, exatamente. Exatamente. Interessante. Ai, doutora Camila, eu já era apaixonada por Core Baiana, agora eu tô mais ainda. Olha, assim, a Infinity Pharma, né, trabalha com muitos produtos e a gente tem diversos produtos que a gente enxerga diversas aplicações, assim, mas desde que o Core Biome foi lançado, a gente vê tanto feedback positivo em relação ao produto e tantas aplicações. Esses dias estava dando uma aula, é, e comecei a conversar com alguns médicos e alguns gastros, e a gente começou a pensar nas aplicações, né? Eles falaram, poxa, para aqueles pacientes que acabaram de fazer bariátrica, e a gente tem um comprometimento da absorção de nutrientes, que interessante a gente entrar com o Core Biome nesse sentido, né? Porque se a gente tem um produto que serve de energia para as células do intestino e aumenta a capacidade dessas células do intestino de absorverem nutrientes, aquele paciente que apresenta deficiência, que tem dificuldade, que come menos, né, que tem uma série de hipovitaminoses, por que não eu suplementar com um produto desse, né? Um produto que eu me orgulho muito de falar, e a Infinity Pharma também, aqui a gente tem a Mariana, né, nutricionista, falando aqui resultados incríveis com o Core Biome. É isso que a gente vê todos os dias. É um produto que a gente Tem acredita alguma muito. correlação? Tem alguma correlação de pessoas que fizeram bariátrica, que têm baixa absorção de ferro, baixa absorção de vitaminas, quando utiliza Core Biome, tem esse aumento de absorção dentro do intestino? Olha, não me lembro Ou de não? ter lido nenhum estudo especificamente disso, mas como eu comentei dessa aula, né, a gente consegue fazer essa associação. A gente consegue fazer a associação de melhorar a capacidade absortiva desse paciente, não só bariátrico, né, mas, por exemplo, um obeso. Uma pessoa que ao longo da vida se alimentou muito mal, como é que está a nutrição da célula do intestino dessa pessoa? O coitado desse colonócito recebeu muito pouco nutriente ao longo da vida dele, né? Por que não a gente dar um Uhum. pouco mais de energia para ele e melhorar a absorção desses nutrientes? Então, por isso que eu digo que eu enxergo várias aplicações para o produto nesse sentido. Ai, maravilhoso. Eu gostaria de agradecer a doutora Camila. E essa parceria maravilhosa que a gente tem com a Infinity Pharma, que teve a oportunidade de você vir conversar com a gente. Vai ter outras oportunidades, se Deus quiser. Foi maravilhoso esse bate-papo aqui sobre Core Biome. Já amava Core Biome, estou amando ainda mais. A gente está com uma promoção do Core Biome esse mês. Se alguém quiser adquirir ou fazer uma prescrição para o seu paciente, a gente está com um desconto bem especial, né? Para 30 cápsulas de Core Biome de 300 miligramas. Um desconto bem legal. Procure a nossa equipe de vendas. Agradecer também ao pessoal da Maniplata, né? Que nos ajuda bastante. Eu também faço parte dessa equipe. Se vocês estão gostando desse trabalho que a gente está fazendo, curta a nossa página lá do Instagram, comece a seguir, porque a gente está sempre divulgando um ativo novo da Infinity Pharma, porque eles estão bem na frente, eles sempre têm uma coisa legal para passar, né, doutora Camila?
e te agradecer imensamente esse bate-papo aqui que foi maravilhoso e esclarecedor. Imagina, eu que agradeço. Contem sempre com a gente. O nosso trabalho é sempre levar informação e levar ativos de qualidade para os nossos clientes, para os nossos pacientes. Quero mandar um beijo para Fernanda, representante de BH, e para a Delma, né, Eu gerente de também. contas, que é Eu nossa também. equipe. A gente aqui da Infinity acredita muito nos produtos. Então, obrigada, viu, Paty, também pela abertura da gente conversar hoje e contem com a gente. Tá, joia. Beijão pra você também. Um Fique com Deus. beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.